Olá a todos, tudo bem? Sou Elisa Cosassa, presidente da Tibet House Brasil, e estou aqui para convidá-los para mais uma comemoração desse ano de gratidão à Sua Santidade, o 14º Dalai Lama. Para isso, uma série de apresentações estão sendo programadas para falar sobre os compromissos do Dalai Lama. No Brasil, as apresentações vão ser realizadas pela senhora Bia Bispo, que é intérprete oficial de Sua Santidade Dalai Lama para a língua portuguesa, e ela vai falar sobre a promoção dos valores humanos. A senhora Lia Diskin, escritora e ativista social, vencedora do Prêmio Unesco em 2006 de Direitos Humanos e também de uma das mais importantes premiações do governo indiano, que é o Padma Shri em 2020, a senhora Lia Diskin vai falar sobre o segundo compromisso, que é a promoção da harmonia religiosa. O senhor Felipe Arruda, um estudioso do budismo tibetano, vai falar sobre a preservação da cultura e o meio ambiente do Tibete. E a professora Denise Robson, fundadora e presidente do Centro de Dharma Buda da Compaixão, vai falar sobre o quarto compromisso, que é o reavivamento dos valores da Índia Antiga. Sejam bem-vindos, então, para essa série de apresentações. Prezados ouvintes e telespectadores, bom dia. Primeiramente, gostaria de dizer que me sinto profundamente honrada e agradecida pelo convite do Departamento de Informação e Relações Internacionais da Administração Central Tibetana em participar no programa de Ano de Gratidão à Sua Santidade o Dalai Lama e ter o privilégio de falar sobre um dos seus compromissos para um mundo melhor. Todos nós sabemos da situação caótica em que estamos vivendo. Para todos os lados em que olharmos, temos enormes problemas de fome, de guerra, de desigualdade humana, vários tipos de explorações dos seres humanos, feminicídio em grande escala, problemas imensuráveis, impensáveis. Nesse mundo babélico, anárquico, imaginamos que se pudéssemos ter líderes com a determinação de trabalhar para que todos os seres tenham o mínimo necessário para viver dignamente, como seres humanos, e determinação de trabalhar para que os sistemas educacionais possam assegurar uma metodologia de ensino de como desenvolver os valores humanos básicos para que a sociedade viva em harmonia, em paz, pacificamente, uns cuidando pelos outros e assim por diante. Se pudéssemos ter líderes preocupados com a preservação do meio ambiente, líderes que respeitassem todas as religiões e dessem o direito a seu povo de seguir aquela que mais lhe satisfaz, sem dúvida, o mundo seria completamente diferente. Por isso, para mim, é uma honra, uma enorme honra, falar sobre o Dalai Lama. Um líder que tem todas essas preocupações e determinações. Um líder que se preocupa não somente com seu povo, que foi desertado de sua terra natal há mais de 60 anos. Um líder que, apesar de ver os sofrimentos do seu povo dentro do Tibete, e tantos outros problemas, pensa e se preocupa com o bem-estar da população mundial e em promover a harmonia entre todos os seres. Uma pessoa que tive o grande privilégio de conhecer e de apreciar e de testemunhar todas as suas ações ao longo de 30 anos. Onde pude vivenciar a sinceridade e dedicação de tudo aquilo que diz. Na verdade, é uma honra tê-lo entre nós nesse tempo de degenerescência, onde constantemente ouvimos falar de líderes corruptos, racistas, violentos, desrespeitosos para com seu próprio povo, pensando somente em suas posições e status, pensando somente neles próprios.
E isso acontece não só no Brasil, mas acontece em vários outros países. Então, ter entre nós essa pessoa que se preocupa, que procura e trabalha para uma saída, uma solução não só para si ou para seu povo, mas para toda a humanidade, é realmente uma grande regalia. O que quero dizer é que Sua Santidade o Dalai Lama tem grandes projetos para o mundo, seja para o presente que para o futuro. Aquilo que o Dalai Lama prevê é que não devemos viver na ilusão. Devemos ver a realidade doentia desse mundo atual. O mundo está realmente em uma situação muito dramática. Devemos criar essa consciência de que não queremos mais viver nesse mundo, nessa condição, nesse mundo doente. Ao invés de nos acontentarmos, nos acomodarmos e não fazermos nada, pensando que não é uma nossa responsabilidade. Isso é completamente errado. Então, o projeto que o Dalai Lama nos dá, nos ensina e nos fala, não é que ele nos dá uma varinha mágica e amanhã já estaremos no mundo de Cinderela. Não é isso. Ou que nos dá um remédio e que amanhã todos os problemas serão eliminados. Não é nada disso. O Dalai Lama nos fala de seus 4 compromissos, que não são meramente utopias. São conselhos práticos que nos fornecem uma direção para que possamos sair desse caos, para que o mundo possa sair desse caos. Um dos primeiros compromissos é promover o cultivo dos valores humanos fundamentais e a unicidade da humanidade. O segundo é promover a harmonia entre as religiões. O terceiro é reviver o conhecimento milenar indiano. O quarto é promover a preservação da cultura tibetana e do meio ambiente. Alguém poderia perguntar, ou poderíamos perguntar, o que tem a ver esses 4 compromissos ou conselhos para desenvolvermos um mundo melhor? Bem, cada um desses conselhos tem uma base lógica porque o Dalai Lama os considera necessários para que desenvolvamos um mundo onde possamos viver em maneira justa. Desses 4 compromissos, eu tenho o prazer de falar sobre o primeiro. Sobre os outros restantes, os meus colegas falarão. Como mencionei anteriormente, vivendo aqui onde o Dalai Lama é domiciliado, tendo recebido os incontáveis ensinamentos e ter o privilégio de ter traduzido alguns de seus livros e interpretar muitas de suas palestras com especialistas em vários campos, no campo da ciência, da educação, do meio ambiente, da política, do mundo empresarial, médico, religioso e assim por diante, afirmo que o Dalai Lama está realmente preocupado e comprometido com o que falou e que fala. Curiosamente, a maioria das perguntas que esses especialistas colocam para o Dalai Lama estão relacionadas sobre o estado do mundo atual. Eles querem saber onde o mundo errou para chegar nessa situação de declínio dos valores humanos que leva a tanta violência, a tantos abusos, a tanta exploração dos seres humanos, que são seres como nós mesmos, e assim por diante. Todos procuram uma solução, mas não conseguem ver um horizonte, não conseguem ver uma saída, não conseguem encontrar soluções, não conseguem traçar um plano viável para que seja benéfico a todos. Então, para todos esses tipos de perguntas análogas, Sua Santidade responde sem titubear que um dos principais erros ou falha da sociedade como um todo está no sistema educacional moderno.
Então, tendo observado onde está a problemática, ele desenhou esses 4 pilares, ou o que ele chama de seus 4 compromissos. Eu, pessoalmente, acho que o cultivo do primeiro compromisso terá um grande impacto sobre a humanidade. Como Sua Santidade, o Dalai Lama, diz, para enfrentarmos os desafios atuais, os seres humanos terão que desenvolver um maior senso de responsabilidade universal. Cada um de nós deve aprender a trabalhar não apenas para si mesmo, para sua família ou nação, mas para o benefício de toda a humanidade. A responsabilidade universal é a verdadeira chave para a sobrevivência humana. Acredito verdadeiramente que os indivíduos podem fazer a diferença na sociedade. Visto que períodos de grandes mudanças como o atual raramente acontecem na história humana, cada um de nós podemos fazer o melhor uso desse momento para ajudarmos a criar um mundo mais feliz. Com base nisso, eu também acho que cada líder mundial e os cidadãos do mundo, do pequeno ao grande, deveriam desenvolver e vivenciar esse conceito da unicidade da humanidade como uma prática diária. Realmente pensar nesse conceito cotidianamente. Precisamos desenvolver essa consciência de que todos esses 7 bilhões de seres humanos são nossos irmãos e irmãs, porque fazemos parte de uma grande família humana e com várias coisas em comum. Todos querem a mesmíssima felicidade, assim como eu. E é também verdade que ninguém quer o sofrimento. Por exemplo, se perguntássemos a uma pessoa que está em extrema agonia o que é que ela mais gostaria, sem dúvida e seguramente responderia que gostaria de se livrar desse sofrimento ou dessa agonia. Então, visto que somos todos parte desses 7 bilhões de seres humanos, se todas essas pessoas estão felizes, certamente criaremos assim um grande ambiente positivo e todos serão beneficiados. A um nível global, se esses 7 bilhões de pessoas, ou mesmo parte destas, estão enfrentando algum tipo de dificuldade, todos os outros indivíduos, direta ou indiretamente, não podem escapar do resultado negativo dessa dificuldade. Por exemplo, quando ouvimos falar de uma guerra ou algum conflito em alguma parte do mundo, a primeira coisa que nós pensamos é se nós vamos ter comida o suficiente, se nós vamos ter remédio o suficiente, e corremos aos mercados e encher o nosso carrinho de compra, sem pensar nos outros também. Não? Então, isso mostra que realmente estamos interconectados, né? Agora não é tempo de pensarmos em nós como um único indivíduo, ou como o centro do mundo, o centro das atenções. Como diz o Dalai Lama, dividir o mundo entre nós e outros pode ter funcionado no passado, quando predominava o sistema feudal, dentre outros. No passado, reis e rainhas e até mesmo líderes religiosos faziam guerras por preocupações com seus próprios poderes e bens materiais. Então, com esse egoísmo, autocentrismo, eles recrutavam homens para lutarem e defender os seus próprios interesses, sem preocupar na família desses pobres homens, sem preocupar o que elas passariam se esses homens morressem e assim por diante. Atualmente, tais atitudes, como pensar apenas em meu próprio país, ou meu povo, minha religião e assim por diante, já não funcionam. Muitos problemas surgem quando o nosso pensamento está restrito a algo limitado.
levando-nos aos conflitos, às desarmonias, às guerras e tantas outras coisas. Então, temos que dialogar sobre os problemas em vez de fazer guerras. Temos que falar, conversar com os nossos oponentes, pensando neles como semelhantes, como os nossos semelhantes. Precisamos realmente imbuirmos-nos desse sentimento, desse senso de unicidade de toda a humanidade. Do ponto de vista histórico, podemos compreender que quando os líderes e as pessoas seguem apenas seus próprios interesses nacionais, há conflitos e guerras. Isto é uma grande visão limitada e mesquinha. São atitudes irrealistas e antiquadas. Sua Santidade continua dizendo: da mesma forma, quando um líder de uma nação ou de um grupo diz coisas como nós em primeiro lugar, ele ou ela está somente fazendo feliz aquele grupo isolado, aquele grupo limitado de pessoas. Porém, de uma perspectiva ampla, global, essa declaração não é relevante. Hoje em dia, tudo está interconectado. A realidade é que todos somos dependentes uns dos outros. Então, com essa declaração, o Dalai Lama nos mostra que devemos pensar mais nas questões a nível global, né? Por exemplo, podemos ver que nem mesmo o aquecimento global, ou mesmo para a economia global, há fronteiras. Mesmo a um nível religioso, uma mesma religião não está vinculada a um só país, pois esta mesma religião existe em vários outros países. Então chegou o momento de entender que, primeiro de tudo, somos todos seres humanos, independente da cor, da nação, da religião e tantas outras coisas. Nós estamos vivendo no mesmo planeta e com as mesmas necessidades básicas. Quer queiramos ou não, devemos coexistir lado a lado. É devido a essa interconexão que nosso bem-estar, de uma forma ou outra, depende de outros indivíduos. Então, essa dependência é tanta que podemos notar isso no exemplo dos bebês. Por exemplo, desde o primeiro momento de vida, eles dependem dos cuidados dos outros. Falando de uma maneira geral e não em casos isolados, já naquele momento que eles nascem, que o bebê nasce, ele recebe imenso cuidado e carinho da mãe, né? Durante o primeiro ano de vida, quando não sabem expressar suas necessidades e dores, a sobrevivência depende deles, depende completamente dos cuidados da mãe ou das outras pessoas que os circundam. Entre tantas outras coisas, isso é algo em comum que todos nós temos, porque nós nascemos da mesma maneira. Começamos nossa vida dessa maneira. Isso mostra que já desde tão cedo em nossa vida recebemos o cuidado e carinho dos outros. Desde cedo essas ações positivas se infiltram em nosso sangue. Tais atitudes reavivam em nós o potencial de afeto inato que temos para com os outros. Portanto, biologicamente, somos dotados com um senso de afabilidade para com o bem-estar dos outros. Então, por esse motivo, vivermos juntos como uma grande família é um único caminho para a paz, para a harmonia, para uma justiça consciente e para um mundo mais harmonioso e justo. Se quisermos, se considerarmos a humanidade como um todo, obteremos um benefício muito maior. É isso que o Dalai Lama entende quando ele fala de unicidade humana.
É essa capacidade de nos preocuparmos, de cuidarmos e de acalentarmos uns aos outros. Justamente devido a esses valores fundamentais do amor afável e compaixão que todos nós, seres humanos, compartilhamos e que devemos cultivá-los. Esses valores é como uma semente. Quando você planta uma semente, de uma flor ou de qualquer coisa, ela precisa ser cultivada. Senão ela fica ali dormente e não floresce e não dá frutos. Então a mesma coisa é esses valores humanos, essas qualidades humanas que todos nós possuímos, são inatos em nós. Nós devemos, não é bastante termos essas qualidades humanas, mas devemos cultivá-las, devemos desenvolvê-las e devemos fazê-las desabrochar, né? É importante compreendermos também que, pelo fato de sermos seres humanos e sermos capazes de distinguir o mal e o bem, todos temos a capacidade de não sofrer e de não criar sofrimento para nós mesmos e nem para os outros. E da mesma forma, por causa dessas nossas qualidades positivas inatas, nós também temos a capacidade de sermos felizes. E é esse amor afável e compaixão a raiz para cultivarmos e produzirmos a paz mental e a força interior, que são valores fundamentais para criarmos uma família, uma comunidade e, a um nível muito mais amplo, um mundo feliz, que é aquilo que todos nós queremos, certo? Então, a menos que conduzamos nossa vida baseado nesses valores humanos básicos, continuaremos a viver numa sociedade doentia, individualista, na qual a felicidade, a harmonia e o bem-estar mental e social está no ter e não no ser, instigando assim cada vez mais a desarmonia, divisões, sectarismo, racismo e isolamentos e tantas outras coisas que todos nós sabemos. Desde o nosso núcleo familiar até o nível mundial, muito mais amplo. De modo em geral, não pensamos mais em suprir a necessidade do outro. Pensamos somente em nós mesmos, egoisticamente, como se fôssemos os únicos nesse planeta enorme, como vivêssemos sozinhos, sem depender dos outros. Devemos realmente nos conscientizar dessa situação que estamos vivendo e não só devemos compreender onde está a origem dessa sociedade deplorável. É óbvio, não é importante somente reconhecer o mal e acomodarmos-nos, mas precisamos descobrir a raiz desse mal para podermos eliminá-lo ou fazer o possível para que esse mal não cresça, né? Então, a descoberta disso tudo não tem nada a ver com religião, mas devido ao fato que ao longo dos tempos temos negligenciado o cultivo dessas nossas qualidades positivas fundamentais, nos impossibilitando de ver os outros como pessoas iguais a nós e com as nossas mesmas necessidades básicas. São tais compreensões que nos levam a às atitudes corretas e, como diz o Dalai Lama, quanto mais o tempo passa, fica mais claro que a harmonia e o nosso bem-estar mental não depende de religião, mas sim do desenvolvimento ou cultivo dos princípios inatos que são imbuídos em nossa natureza humana. Ou seja, as qualidades naturais da compaixão, do amor afável e a afinidade natural
para o cuidado com os outros, independentemente de pertencermos ou não a uma religião. Todos nós temos este mesmo estoque de valores humanos, éticos impregnados em nós. O Dalai Lama continua dizendo que a religião por si só não será suficiente para resolver os problemas. Para resolver os problemas humanitários, que praticamente formam a base de todos os outros problemas, precisamos da ética secular, a um nível global, e não do ponto de vista religioso. Este tipo de ética secular é mais importante do que a religião em si, com a sua própria filosofia, que vale apenas para os seus próprios adeptos e não para todos. Precisamos de uma ética secular global, inclusiva, que possa ser adotado tanto por aqueles que seguem uma religião, quanto para aqueles que não, até mesmo e inclusive para os ateus. Então, ao contrário da ética religiosa, a ética secular é fundamentada no desenvolvimento desses princípios básicos da natureza humana, e não naquilo dito ou escrito em diferentes escrituras de acordo com cada religião. Então, Sua Santidade ainda diz que ele promove os valores humanos fundamentais com base em descobertas científicas, e não simplesmente porque ele acredita. A evidência de que a natureza humana fundamental é compassiva e afável é uma fonte de esperança para todos nós. E isto é muito importante, porque para desenvolver tais qualidades, não precisa esperar em uma eventual próxima vida ou coisas afins, mas podem ser cultivadas aqui e agora. Então, refletindo nessas palavras, aquilo que precisamos, nessas palavras do Dalai Lama, aquilo que precisamos fazer é cultivar esses princípios inatos que todos nós compartilhamos. É muito bonito isso, né? A fonte última da felicidade está dentro de nós e não se encontra em fontes externas, como no dinheiro, na fama, no sucesso, no poder, nas posições sociais, dentre outras coisas. Uma pergunta que poderia surgir é: como podemos começar a cultivar ou a desenvolver esses valores naturais, inatos em cada um de nós? Então, referindo a esse aprendizado do cultivo dessas qualidades básicas do ponto de vista social, emocional e ético, o Dalai Lama diz que ainda acredito que podemos alcançar um mundo mais pacífico mediante a educação e do uso apropriado da nossa inteligência. O meu desejo é que um dia a educação formal preste atenção à educação do coração, ensinando como desenvolver a afabilidade, a compaixão, a justiça, o perdão, a atenção, a tolerância e a paz, desde do jardim da infância. Então, visto que essas qualidades são inatas em cada ser, isso nos mostra que se deve começar o cultivo de tais qualidades como um tema escolar, já no jardim de infância, antes que as crianças fiquem obscurecidas pelos valores materiais e individualismo. Tem que começar o cultivo dessas qualidades inatas quando as crianças ainda têm um senso de unicidade, de preocupação com o bem-estar dos seus coleguinhas, dos outros.
quando elas ainda possuem um senso de ou seja, quando elas ainda não possuem um senso de discriminação de vários tipos. Este desenvolvimento deve perdurar não só no jardim da infância, mas deve perdurar continuamente durante toda a trajetória do ensino até o nível superior, e principalmente deve ser enfatizado também muito na adolescência. Então, deve continuar toda essa na trajetória de todo o nível educacional, até a universidade, eu diria também toda a nossa vida, né? Devemos cultivar esses valores inatos, não deixá-los morrer ou que eles fiquem adormecidos em nós. Portanto, aquilo que precisamos é de uma iniciativa mundial para educar o coração e a mente nesta era atual, nessa era moderna. As crianças devem crescer com a ideia de que a afabilidade, o diálogo e a não violência formam a base ou são as melhores formas para resolver os conflitos. A qualidade do amor afável inata em nós não deve ser entendida como uma forma de abnegação, humildade ou fraqueza, como muitas pessoas ainda e infelizmente acreditam. Essa não deve ser vista como uma qualidade negativa. Ao contrário, a própria palavra afável exprime cortesia, cordialidade, gentileza, diplomacia e bondade para com os outros, entre muitas outras coisas. E é dessa qualidade inata que se desenvolvem todas as outras qualidades, como a tolerância, o perdão e afins. Atualmente é disso que precisamos para lidar com todos os problemas que envolvem a nós, a nossa sociedade, desde os conflitos pequenos aos grandes. E, a meu ver, o cultivo da afabilidade e da compaixão precisa realmente ganhar espaço em nossas vidas se quisermos construir um futuro ou um mundo melhor. É isso, eu realmente acredito nisso. Infelizmente, podemos ver que os nossos sistemas educacionais atuais estão orientados principalmente à competição, aos valores materiais, ao autocentrismo, ao conteudismo, a sermos os centros de atenção, a sermos os mais fortes e passar por cima dos outros e tantas outras coisas, como todos nós sabemos, que são qualidades completamente opostas ao amor afável e à compaixão. Mas a realidade da vida nos ensina que não só o materialismo nos pode trazer a felicidade e liberar-nos dos sofrimentos, e nem mesmo resolver todos os problemas do mundo e que surgem no nosso dia a dia. Porque muitos desses problemas são criados por nós mesmos. E, logicamente, para esses problemas que nós criamos, nós também devemos desenvolver os métodos para eliminá-los. Ou pelo menos reduzi-los, visto que esses problemas não foram criados pelos homens e não criados por algum ser extraterrestre ou por um superpoderoso.
não foram criados por eles. Então, nós devemos desenvolver os meios hábeis para eliminar ou reduzir esses problemas. É claro que para aqueles problemas que fazem parte do ciclo natural do universo, estes estão fora do nosso controle. Porém, o que devemos fazer é não piorar esse ciclo, ou seja, não fazer com que este ciclo natural crie mais problemas e que cause ainda mais dores e sofrimentos. Por exemplo, muitos de nós sabemos que, como é dito em muitas escrituras e também profetizado por várias culturas antigas e por algumas culturas indígenas, o aquecimento global faz parte de um ciclo natural, mas isso não deveria causar grandes sofrimentos. Infelizmente, aquilo que o homem está fazendo é que um processo natural, que poderia acontecer sem tantas catástrofes, se torne muito mais doloroso do que aquilo que deveria ser. Então, é crucial colocarmos maior ênfase em compreender e colocar em prática as qualidades e valores positivos internos, os nossos valores positivos internos, se quisermos nos livrar daquilo que nos causa sofrimentos desnecessários. Ou seja, devemos nos livrar das nossas emoções destrutivas, tais como a ambição, a ganância, a intolerância, o ódio, etc. Levando-nos ao sectarismo, ao egoísmo, às explorações, às atitudes desumanas e, consequentemente, isso tudo leva à desarmonia, à destruição em grande escala, gerando assim mais sofrimentos desnecessários, não só para nós mesmos, mas também para nossas famílias, nossos amigos, e se expandindo a um núcleo muito mais amplo. De novo, citando o Dalai Lama, ele diz que os jovens dessa nova geração têm grande responsabilidade de garantir que o mundo se torne um lugar mais pacífico para todos. Mas isso só pode se tornar realidade se nossos sistemas educacionais educarem não apenas o cérebro, mas também o nosso coração. Ou seja, educar também o coração, combinar esses dois. Os sistemas educacionais modernos, os sistemas educacionais do futuro imediato devem dar maior ênfase ao fortalecimento das qualidades e capacidades da natureza humana básica, como o amor afável, a compaixão e o senso de unicidade da humanidade. O desenvolvimento humanitário depende de cooperação e não da competição ou da divisão. Isso é cientificamente comprovado. Vocês, jovens, também devem conscientizar-se que a humanidade é uma grande família, que todos somos irmãos e irmãs, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, ao invés de concentrarem-se demais nas diferenças. Vocês devem concentrar naquilo que nos une comumente como seres humanos. Então, vendo essas palavras de Sua Santidade Dalai Lama, a verdadeira felicidade, o bem-estar, do bem-estar é relacionada principalmente com o cultivo das nossas emoções positivas e não com os valores materiais. Portanto, agora devemos prestar atenção aos nossos valores interiores, fazendo assim a potencialidade brilhante da nossa inteligência e a qualidade da afabilidade inata em nós se unem.
não permanecem separadas. Então, tudo aquilo que estudamos, os conhecimentos adquiridos se tornarão construtivos, porque serão utilizados para um bem muito maior e não apenas para um bem individualista e destrutivo. Se os estudantes são brilhantes, mas negligenciam os valores positivos, fundamentais inatos, como a afabilidade, o amor afável e a compaixão, eventualmente alguns desses estudantes se tornarão verdadeiramente criadores de problemas para a sua comunidade, nação e até mesmo para o mundo. A educação fazendo uso somente da inteligência racional, muitas vezes pode criar mais problemas, como podemos ver ao longo da história, que indivíduos com grande inteligência usaram para causar destruição e sofrimento, como aqueles que inventaram, como aqueles indivíduos que tinham inteligências brilhantes, mas que inventaram a bomba atômica, armas nucleares, dentre outros métodos de destruição. Isso é só um exemplo. Por exemplo, nós podemos ver que no século XX, que apesar de muitas conquistas, realizações maravilhosas nos campos da física, das ciências, etc., infelizmente foi um século que podemos dizer o século da violência, marcado pela dor, tornando-se o século de derramamento de sangue. Muito triste, principalmente com as duas guerras mundiais. E não só isso, mas o surgimento de vários regimes autoritários em muitos países que provocaram incontáveis mortes, desaparecimentos e sofrimentos que ainda até hoje marca a geração atual. Se isso tivesse servido para criar um mundo melhor e mais pacífico, alguns poderiam até dizer que valeu a pena, ou mesmo dar uma justificação plausível, mas isso, infelizmente, não foi o caso. Tanto é que, até hoje, em alguns países, ainda vemos emergir alguns resquícios desse legado. E principalmente com o uso do meio de comunicação, das novas tecnologias e da internet, o uso desses meios indevidos. Isso faz ainda mais emergir e alargar esses resquícios do século XX. E nós devemos lutar contra isso. Nós não devemos deixar que as gerações futuras sejam contaminadas por esse sentimento de ódio, de destruição, né? A respeito do século atual, estamos apenas ainda no início. Embora já se passaram 20 anos, porém 80 anos ainda estão por vir. Portanto, o futuro está completamente aberto. Nosso comportamento pode realmente dar uma nova forma no mundo. Independentemente daquilo que aconteça no ciclo natural do universo. Mas isso
só será possível se desde já usarmos o sistema educacional para desenvolvermos a inteligência, combinando-a com o cultivo da afabilidade e compaixão. Então poderemos ter uma futura geração promissora e um mundo mais justo e mais humano. A geração do século XXI deve pensar mais globalmente e tentar criar um mundo mais pacífico, baseado nos valores humanos fundamentais. Isso significa criar um mundo mais compassivo. Desse modo, o senso de cuidado com o próximo e o respeito pela vida dos outros estará presente. E, assim fazendo, não haverá espaço para o uso da violência, porque há respeito pela vida dos outros. Existe amor aos outros, como uma única família. Uma pessoa que possui esse tipo de motivação incorporada dentro de si, que vivencia essa atitude, como ela poderia usar a força para eliminar o seu próximo? Impossível. Impossível que isso aconteça. Então, um mundo pacífico significa um mundo cheio de afabilidade, de compaixão, independente de crenças religiosas ou crenças fundamentadas no medo. Então, queridos ouvintes, chegou a hora de trabalharmos juntos e deixar de lado esse pensamento de que não somos responsáveis pelo que acontece no mundo. Cada um de nós é uma célula desse grande corpo e devemos fazer a nossa parte para que esse grande corpo seja saudável, cresça saudável e funcione bem. Muito obrigada.